E aí galera, vamos aqui para nossa segunda videoaula, tá? Onde eu vou ensinar vocês a lidar com algumas funções, tá? Algumas funções aí do Excel. Bom, primeira situação, tá? Eu criei aqui uma tabelinha de gastos, que eu já fiz toda aquela formatação para não ser redundante, né? Eu aproveitei, já refiz aquela formatação. Quem não viu, na aula passada eu mostrei rapidinho como é que formatava, trocava a cor do fundo, né? Trocava a cor da letra e acabei montando isso aqui. A única coisa que eu acabei não mostrando para vocês, né? Deixa eu só colocar aqui a lupa rapidinho. Acabei não mostrando para vocês é como deixar isso aqui como valor de dinheiro, né? Então pode ser, eu coloquei aqui 50, 200, tal, só que isso aqui é uma planilha de gastos, então eu quero colocar com o valor monetário. Bem simples, tá? Só seleciono aqui onde tem os valores e venho aqui, ó, aqui em cima, tá vendo onde aparece aqui, ó, formato contabilização. Depois vamos ver até um pouco mais aprimorado, mas a ideia é só clicar aqui, ó, tá? Vocês vão ver que automaticamente já vai aparecer aí tudo como moeda, tá? Agora vem a situação, ó. Eu tenho aqui gastos de janeiro a junho e preciso saber os totais, né? Preciso totalizar isso aí. Bom, pessoal, para isso eu posso fazer da forma que a gente aprendeu, usando soma. Aí eu preciso identificar só aqui, ó, que 50 está na B3, né? A luz aqui, que é o 200, está no B4, mas aqui está no B5, aqui está no B6, aqui está no B7, né? E aqui está no B8. Posso ir clicando também para facilitar. Olha que interessante, ele colocou cada um numa cor e quando eu dou Enter, ele soma o valor total para mim. Olha que maravilha, né? Porém, quando eu clico em cima, olha o que aparece aqui, o cálculo, né? Porém, isso não é o objetivo do Excel. Imagina só se em vez de ser só essas 6 células aí, fossem milhares, né? Fosse uma lista enorme. Então ficaria complicado para mim fazer manualmente dessa forma, um por um, né? Por isso que o Excel criou as funções, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, eu já montei um quadro aqui rapidinho para que vocês entendam o que são as funções, né? Então, funções são trechos aí do programa que são responsáveis por algum tipo de tarefa, né? Hoje a gente vai aprender as funções mais básicas, que é a função de soma, de mínimo, máximo e média, né? Muito bem, toda função no Excel, né, como já foi dito, vai ter aqui um sinal de igual, como você pode ver aqui, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho, né? Vou apagar aqui. E aqui, ó. Vocês podem reparar que aqui eu tenho esse sinal de igual, né? Então, no mesmo formato que começa as contas, começa as funções, com sinal de igual. Logo depois, vocês vão notar que vem aqui, ó, o nome da função. Que aqui no caso a função que a gente está usando aqui é a função soma, né? E logo depois aqui, ó, dentro dos parênteses, vem os parâmetros, né? No caso dessa função aqui, nessas funções que a gente vai ver, temos aí poucos parâmetros, né? Então, dentro de uma função soma, ela soma um intervalo, como ele fala aqui, ó, soma os valores de um intervalo, né? Então, o que acontece? Dentro da função soma, eu vou somar todos os valores que estiverem dentro de um intervalo. Como é que eu aponto o intervalo, né, de uma célula até outra célula? O Excel simplesmente me pede como parâmetro uma célula inicial, tá, que seria essa aqui, ó. Ele me pede a célula inicial. 2 pontos. Esses 2 pontos aqui, ó, considero eles como até. E coloco no final aqui a célula final. Então ele entende que quando eu coloco função igual soma, abro parênteses, falo de que célula ele vai começar até que célula ele vai terminar, né? E fecho parênteses. Então aqui, por exemplo, ó, é o que eu vou usar lá na outra. Eu preciso que ele some um determinado intervalo. Então ele vai entender que aqui ele vai realizar a soma de B9 até G9, né? Então, da célula B9 até a célula G9, ele vai somar. Isso não faz diferença se for coluna ou linha,
ele apontou um intervalo, ele soma. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui na prática, ó. Bom, aqui eu quero somar esse intervalo aqui que é da coluna, correto? Então vou escrever, ó, igual, soma, abro parênteses, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, vou pegar a primeira, que é a B2, na verdade B3, né, ó, que é o 50, 2 pontos, e vou colocar a B8. Olha lá, ele já fez a seleção, né? E aí basta eu clicar no OK, que ele realiza a soma e vai dar o mesmo resultado, tá? Então aquele mesmo resultado que deu somando um por um, apareceu aqui usando a minha função de soma. Tudo bem? Agora eu preciso refazer esse trabalho, tá? Para os outros. Então, eu posso fazer de outras formas que acaba ficando até mais dinâmico, tá? Eu posso escrever igual soma e clicar no primeiro, 2 pontos, e clicar no último, tá? Que ele realiza aí a mesma tarefa. Posso também fazer assim, ó, igual soma, abrir parênteses, sem digitar nada, eu clico no primeiro número, seguro com o botão esquerdo e arrasto até o último que eu quero, que também realiza aí essa função, ok? E depois que eu fiz isso, eu posso também, né, tem até aqui, ó, o autossoma, que eu posso vir aqui, ó, clicar aqui no soma, que ele já identifica também o intervalo. Mas é muito importante que a gente saiba o que significa isso aqui, ó. Apesar de a gente usar esse recurso aqui que ele já escreve qual que é o cálculo, o intervalo, pode até algumas situações o intervalo não está correto. E aí a gente tem que selecionar um novo intervalo, ok? Tudo bem. Aqui acabei errando, ó. Vou dar um ESC aqui. Outra forma também, já que eu fiz o primeiro, ó, digamos que eu nem tivesse feito esses aqui, ó. Fiz o primeiro, reparem que tem aqui, ó, um quadradinho que se destaca aqui na célula, né? Esse quadradinho eu posso usar aqui, alça de preenchimento, ó. Eu clico nela, seguro e arrasto, ó. Solto. Que aí ele vai fazer automaticamente esse mesmo cálculo, ó, do primeiro ao último, tá? Então, esse lembra que lá quando eu preenchi o nome, cliquei e arrastei? É a mesma coisa. Só que aqui ele faz isso com a fórmula, né? Com a nossa função aqui. Ok? Então agora vocês acabaram de conhecer a função de soma. Nós temos aqui no mesmo formato a função de mínimo, máximo e média, né? Qual é a diferença entre elas? O mínimo, ele aponta o menor valor dentro do intervalo. Então, dentro desse mesmo intervalo aí, de célula inicial até célula final, ele te mostra qual que é o menor valor. O máximo é a mesma coisa. Dentro deste intervalo, né, entre célula inicial e célula final, que você vai apontar, ele vai te dizer qual que é o maior valor. E a média, tá, ela vai mostrar a média dos valores. Então, ela vai identificar quantos valores existem no intervalo que você apontou. Então, se por exemplo, se existir 10 valores, ela vai somar os 10 e dividir por 10. Se tiver 20 valores, ela vai somar os 20 valores e dividir por 20. Tá? Então, ela faz o cálculo de média aí, padrão. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui no próprio Excel. Tá? Aqui no caso, ó, ele pede o total do primeiro semestre. Então, vou fazer a soma aqui, ó. Vou até usar o autossoma aqui, para falar a verdade, para ver que às vezes ele nem faz o que a gente quer. Clicar aqui, soma. Opa, deu alguma coisinha errada. Ó, pronto. Aqui, ó, cliquei aqui na soma. Olha que interessante, ele só selecionou o número de cima. Não é isso que eu quero. Porém, como eu já usei ali, ele já vem prontinho para eu poder clicar aqui, ó, e arrastar no intervalo que eu quero somar. Ok? Então, só para vocês verem. Olha, isso aqui é importante que isso aqui aconteça, ó. Quando isso aqui acontece, muitas vezes algum aluno chega, professor, deu erro. Não funcionou a minha fórmula, né?
Na verdade, ela funcionou. Aparece esse monte de joguinho da velha aí, né? O joguinho da velha, asterisco, ou asterisco não, sustenido, né? Ou, como o pessoal fala, hashtag agora, mas o correto é ser um sustenido, né? Então, o que acontece? Aparece isso aqui quando o número não cabe dentro dessa célula, né? E aí eu posso fazer o que, ó? Alargar um pouquinho aqui, ó, e aparece o meu valor. Então, se um dia vocês estiverem fazendo uma fórmula e acontecer isso aqui, ó, não tem nada errado, é só aumentar, né? Muito bem. Aqui ele quer saber qual que é o maior valor, então eu escrevo, ó, igual máximo, né? Então eu escrevi aqui, ó, igual máximo. Só que ele quer saber desses totais aqui, ó. Então seleciono todos os totais. Ele vai me mostrar qual foi o mês aí que eu gastei mais, né? Nesse orçamento, ó. Então foi 1.750, que foi aqui o gasto do primeiro semestre de 2016, ó. Ok? No 2016, do ano que for, aqui não tem escrito ano, né? Muito bem, então o maior gasto foi o de fevereiro, né? E aqui eu posso pedir o menor. Então, igual mínimo, seleciono o mesmo intervalo, ó. Selecionei esse intervalo, dou Enter, e ele mostra qual foi o mês que eu menos gastei. O mês que eu menos gastei foi o mês que eu gastei 1.630, que foi janeiro. Ok? E a média, qual é o valor médio aí, né, dos gastos? Então, igual média, seleciono todo o intervalo, eu fecho, tá? E dou Enter. E aí ele me dá o resultado aí da média, ok? Então, pessoal, basicamente, esses são as funções básicas. A função de soma, média, mínimo e máximo, tá? Que aí já dá para vocês terem uma ideia de como usar. Às vezes o cara, mas eu tô vendo aqui, para que eu preciso usar uma função de maior para poder, de máximo, né, igual máximo, para poder encontrar o maior valor aqui dentro desse intervalo, sendo que eu tô vendo. Bom, primeiro, facilidade, e segundo, você normalmente vai usar isso em planilhas grandes, em que vai dar trabalho você olhar um por um, comparar um por um, né? Então, aqui são exemplos pequenos para facilitar a aprendizagem, tá? Eu vou disponibilizar esse aqui sem os cálculos também, para que vocês façam aí e reproduzam esses cálculos aí. Depois eu vou até colocar alguns outros exercícios para que tenham a oportunidade de treinar, ok? Bom, por essa aula é só. Encontro vocês aí na minha terceira videoaula sobre Microsoft Excel. Até mais!